Este trabalho tem como tema Assembleia de Caranguejo Braquiura em estuário tropical, Baía do Japerica, costa amazônica brasileira, biodiversidade e variações espaciais e temporais. Eu me chamo Débora do Gemedes, sou bolsista pelo Museu Paraense Emílio Guilde e estudante de Ciências Biológicas pelo Instituto Federal do Pará. Bem, os caranguejos braquiura são um dos grupos mais importantes da epifauna de manguezais tropicais. As espécies de caranguejos que vivem em estuário apresentam inúmeras adaptações fisiológicas, morfológicas e comportamentais às condições ambientais, com destaque para a salinidade, além da capacidade osmorregulatória que varia amplamente ao longo das espécies e se reflete na distribuição espacial e temporal. Portanto, o presente estudo investigou a estrutura de composição, riqueza e abundância das assembleias de braquiúros ao longo do gradiente de salinidade e dos períodos sazonais, na Baía do Japerica, norte do Brasil. Acerca da nossa área de estudos, o estuário está localizado no Nordeste paraense e faz parte da zona costeira amazônica. As coletas ocorreram em 5 áreas de manguezais ao longo do gradiente de salinidade, as quais estão distribuídas em estuário interno, médio e externo. Esses organismos foram colocados de modo manual, com o uso de quadrados, com o tamanho de 1 metro quadrado cada, e após a coleta, esses organismos passaram por identificação e contagem, além de passar por análise estatística. Acerca dos resultados, temos a composição da Assembleia de Caranguejos, composta por 1.117 organismos, representada por 16 espécies distribuídas nas famílias Ossipode, Cesarmide, Xantide e Grapside. Acerca da abundância dos caranguejos, ao longo do estuário, durante o período chuvoso, ocorreu a maior participação da família Ossipode no estuário interno, onde a salinidade foi 0, ocorrendo o mesmo durante o período seco, mas com uma variação de salinidade maior, chegando a 27,5. As demais famílias apresentam uma maior participação no estuário médio e externo, sendo Cesarmide presente durante o período chuvoso em grande abundância, onde os níveis de salinidade foram menores. Quando comparada ao período seco, essa família sofre redução na participação, enquanto que as famílias Grapside e Xantide têm uma pequena participação durante o período chuvoso, e a sua maior participação foi no período seco, em ambientes com salinidade de 39,8 e 37,3, sendo os estuários mais externos. Acerca da riqueza e densidade, foram significativamente mais altas na área do estuário médio e em relação a variações sazonais e riqueza, foi mais alto no período seco em praticamente todos os locais. Por outro lado, a abundância só variou nos locais mais externos, sendo Japerica e Bamba. Em relação à estrutura da Assembleia, a análise dos principais componentes canônicos mostrou os 2 grupamentos no período chuvoso, no estuário interno, associado às espécies do gênero de Minuca, outro no estuário externo, associando às espécies de Cesarma curacuense e Hieratus pisoni. Durante o período seco, tivemos 3 grupamentos, onde o primeiro foi associação de Hieratus pisoni com Minuca mordax no estuário interno, estuário médio com Minuca burgess e Minuca vocato, e estuário externo com a associação de Erythriomimus e Cesarma curacuense. Essa configuração pode ser explicada pela diferente tolerância fisiológica de cada espécie, além de sua história de vida e ontogenia. Diante disso, desses resultados, nós podemos concluir que a salinidade é um importante fator das mudanças espaciais e temporais nas assembleias de caranguejos em estuários amazônicos, além de demonstrar uma tendência de aumento da riqueza de espécies na estação de seca ao longo de todo o estuário. Fica aqui o meu agradecimento ao Museu Paraense Emílio Guilde, CNPq e ao PIBIC. Muito obrigada.